o Área VIP tem o prazer de receber aqui no estúdio do NET Cidade o repórter investigativo Saulo Gomes. Saulo Gomes, que acaba de completar 80 anos no dia 2 de maio, também completou 52 anos de carreira como repórter investigativo. Saulo, muito obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Área VIP. Eu que agradeço a vocês. Mais uma vez, estou aqui em companhia de amigos e estou à disposição da companheira Angélica para contar um pouquinho de uma longa história da minha vida profissional. Pois é. Comecemos, Saulo. Você tem 52 anos como repórter investigativo. Como repórter investigativo, você, na verdade, ficou de frente com vários crimes, sim, atitudes violentas. Eu gostaria que você contasse um pouco dessa trajetória para nós. Olha, em janeiro de 56, eu comecei no Rio de Janeiro. E já naquela época, nos deparamos com alguns grandes crimes. Como eu enveredei pelo jornalismo investigativo, porque o meu início, em verdade, foi na Câmara Federal como como repórter político, quando eu enveredei para o crime, vamos assim dizer, como repórter, né? Eu me deparei com alguns grandes casos e fui muito feliz nesses anos todos. E eu destacaria alguns muito rapidamente. Nós tivemos um dos casos mais rumorosos da imprensa brasileira no campo do jornalismo policial, que foi o caso aí da Cury, uma moça de apenas 18 anos, uma circunstância parecida com essa criança atualmente, a Isabela, depois de um grupo de moços tentarem se aproveitar dela, usavam a expressão currarem naquele momento, eram integrantes de uma chamada Juventude Transviada, pegaram essa moça e jogaram depois de todas as maldades que fizeram, jogaram ela do 12º andar de um prédio na Avenida Atlântica, chamado Edifício Rio-Roma. Esse crime teve uma grande importância na minha vida profissional, porque a testemunha-chave eu descobri e levei a gravação ao tribunal. O Rio de Janeiro era a capital da República e apenas tínhamos o primeiro tribunal do júri, e com esse meu trabalho, o impacto daquela testemunha levada por esse repórter, o Ronaldo de Castro e mais o porteiro Antônio, dois personagens principais da história, foram condenados a 42 anos de idade. Correndo no tempo, passado alguns anos, eu tenho intermediando entre 56 e 60 alguns outros crimes que eu não tenho tempo de contar agora aqui no programa. Mas eu me situaria num que se coaduna com o que vocês estão discutindo hoje, a morte da criança Isabela. E fica então a pergunta: alguém teria coragem de matar uma criança com a presença do pai, com a presença da mãe, de uma madrasta, de um amante? Tem. Olha essa manchete aqui, que foi um trabalho que eu realizei em 1960. Essa moça chama-se Neide Maia Lopes, foi apelidada de Fera da Penha. O que é que ela fez? Eu sintetizo para te passar a palavra, que o programa é seu. Ela estava namorando um caminhoneiro, moço casado, ela moça solteira, se apaixonou, queria que ele abandonasse a casa para viver com ela. Quando ele disse que a sua filha Tânia, de 4 anos de idade, não iria suportar ele fora de casa, ela resolveu o problema. Sequestrou a criança, depois de 3 meses de acompanhamento, de se aproximar da família, levou essa criança para o mato, deu um tiro, derramou 1 litro de álcool, e você vê, inclusive, há uma foto aqui horrível, que veja você, essa criança está carbonizada. Então, veja bem, é um caso bem parecido com o de hoje. Está aí uma criança de 4 anos de idade, este crime tem exatamente 48 anos. Qual foi o trabalho do seu colega repórter? A polícia não conseguiu. Eu consegui, num golpe que não vale comentar agora, um golpe estratégico, de profissional, eu consegui a confissão de Neide Maia Lopes. E com essa confissão ela foi condenada a 32 anos de idade. Isto é um crime de quase meio século. Aliás, são 32 anos de prisão. Ela foi condenada a 32 anos e cumpriu 17 anos. Está viva no Rio de Janeiro, com quase 70 anos de idade. Está vivendo a vida dela no Rio de Janeiro, mas pagou na cadeia pelo crime que praticou. Continuar vivendo assim. Você tem o livro Quem Matou Che Guevara. Sim. Agora você está relançando esse livro numa edição, numa versão formato em bolso. Eu gostaria que você falasse qual a diferença desse livro sobre Che Guevara para outros livros. Me parece que você teve junto a Che Guevara. É isso? Sim.
Eu fui um dos primeiros repórteres a entrevistar Che Guevara em 1959. Como sabe, Che Guevara e Fidel entraram em Havana no dia 1º de janeiro de 59 e logo a seguir fizeram uma viagem pelo mundo para justificar a Revolução Cubana, a derrubada de um governo. E quando Che Guevara e Fidel estiveram no Rio de Janeiro, eu fiz parte de um dos primeiros repórteres a entrevistá-los. Com o decorrer dos anos, em 1966, ele se transferiu para a Bolívia, tentou implantar o seu comando revolucionário na selva boliviana, pretendendo estender o seu trabalho pelas armas para a derrubada de governos da América Latina ou da América do Sul. E, finalmente, em outubro de 67, ele foi preso. No dia 8, no dia 9, foi executado. Todos os repórteres se limitaram a mostrar este fato em si. Che Guevara chegou 11 meses depois de chegar à Bolívia, foi preso e executado. Eu fui um pouco mais adiante. Resolvi investigar durante alguns anos, me aproximei do homem que prendeu Che Guevara, que é meu parceiro nesse livro, que era um capitão chamado Gary Prado Salomão, hoje é general. Ele assina esse livro comigo e consegui, em 1994, o seu depoimento que está arquivado no Museu de Imagens de Som em São Paulo e no meu arquivo, lógico. O depoimento do atual general. Do atual general. Ele me contou toda a história, guardamos segredo dessa história durante 8 anos, e em 2002, 8 anos depois de eu tomar dele o depoimento, eu publiquei esse livro em parceria com ele. Estou na 9ª edição, sendo que é formato de bolsa. O formato de bolsa, né, Angélica, facilita para os moços, estudantes que têm pouco dinheiro, as pessoas que têm poder aquisitivo muito baixo, que podem comprar o livro. O livro está entre 154 livros no mundo, mas, em síntese, é o único que pode se dar o luxo de dizer quem matou Che Guevara. Por quê? Porque o final deste livro é exatamente o depoimento do homem que fuzilou Che Guevara. Não é o que prendeu, é um militar que fuzilou Che Guevara. É dramático ler como ele executou um homem amarrado, deprimido, descalço, faminto, sofrido e asmático. Era a situação do Che Guevara. E abatido moralmente, porque ele estava preso num outro país naquele momento. Então, o depoimento do homem que fuzilou o Che Guevara é realmente uma coisa dramática e faz parte deste livro que eu estarei lançando, neste formato aqui, na Feira do Livro, agora a partir do dia 6 de junho. Nossa, não estou sem palavras para falar sobre isso. Desculpa, eu falo demais, mas é que... Nossa, quero ler esse livro. Histórias. Saulo, para terminar... Caso PC Farias, hein? Eu não quero esquecer. Estou com o livro pronto, esperando uma editora que tenha coragem. Eu fiz sozinho, no dia 30 de abril de 99, na casa da Guaxuma, lá na praia, na casa dele, onde ele foi executado. Ele foi executado não pela Suzana. E eu tenho isto que se diz em direito, a prova aprovada, num trabalho que está prontinho. Só estou aguardando uma editora que tenha coragem de publicar os documentos que eu tenho. O que você achou desse homem que matou Che Guevara? É um militar, é um coitado, é um suboficial, é um homem pobre, ser suboficial, reformado desde 1990, por aí, na Bolívia. O salário dele corresponde mais ou menos a de um cabo do Exército Brasileiro aqui. Mas é um pobre coitado, etc. Mas um militar, cumpriu o dever. Ele recebeu uma ordem e cumpriu. Então, este homem não pode e não deve ser crucificado. Por isso, ele vive sob proteção do Exército Boliviano. Graças ao general Gary Prado, meu parceiro, eu consegui furar o bloqueio do Exército Boliviano e colocar no livro o seu depoimento pela primeira vez no mundo, contando como foi a execução de Che Guevara, ato dele recebendo ordens superiores. Certo. Vamos ler o livro, então. Saulo, para finalizar, como surgiu a ideia de entrevistar Chico Xavier? Porque você foi o primeiro repórter a entrevistar Chico Xavier. Como surgiu essa ideia? Como foi a entrevista? Conta um pouco disso para a gente. Eu vou procurar sintetizar da melhor maneira possível. Eu sou de um tempo de jornalismo que pouco se vê hoje. Hoje vocês têm aqui a Juliana, vocês têm outros colegas que fazem a pauta, as grandes redações têm os chamados pauteiros. Então, é alguém que foi contratado, que fez jornalismo, que vai exclusivamente fazer a leitura do dia a dia, escolher os assuntos, pautar, etc., para a Angélica, para você e para outros colegas. Sim. No meu tempo, não. Nós, esponte própria, quer dizer, por vontade própria, nós fazíamos a nossa seleção, a nossa pauta. Eu fiz uma série de entrevistas, eu resolvi, na Rede Tupi de televisão, até o ano de 67, 68, trazer uma série de entrevistas com líderes espirituais.
eu vou sintetizar, de todos os pensamentos religiosos que vocês têm Sim. no Brasil, inclusive os que vieram do Extremo Oriente, como a Seixo Noé e outras mais. E dentre esses eu pautei Chico Xavier. Encontrei uma barreira muito grande, porque o Chico vinha desgastado, triste com um episódio de imprensa que o envolveu anos antes num escândalo e não dava entrevista. Encontrei uma barreira muito grande, mas com paciência, com perseverança, com aquilo que o repórter precisa e deve fazer sem escandalizar a vida de ninguém, seja em que caso for. Aliás, que são valores também cultivados pelas religiões, né? Exatamente. Paciência, perseverança. Exatamente. O Chico costuma dizer sempre, são 3 palavras que ele diz, palavras mágicas. Paciência, paciência, paciência. Sim. Um dia fui ouvir isso dele. Mas eu, sem saber que ele dizia e pensava dessa forma, durante 7 meses eu lutei junto a um grupo de espíritas em São Paulo, em Minas Gerais, e finalmente no dia 2 de maio, exatamente há No 40 dia do anos seu passados, no dia do meu aniversário, ao presente. eu dei a mim, e sei que ao Brasil, um grande presente, a primeira entrevista com Chico Xavier, que vai ser lançada agora nesse semestre, também em DVD, porque o que está na praça que você está mostrando aí é o DVD do Pinga Fogo, que é de 71 na Tupi. 3 anos antes, foi a primeira vez que o público espírita e não espírita viu Chico Xavier psicografando uma mensagem na televisão. Inclusive ele próprio, que quando gravou uma entrevista comigo, dias depois da entrevista, se mostrou muito surpreso, porque ele, Chico, nunca tinha se visto psicografando uma mensagem. Esse trabalho, repito, está sendo lançado em DVD agora, por isso, nesse segundo semestre. Então, quando cheguei ao Chico Xavier, de todos os líderes espirituais que entrevistei nesses anos todos, ele foi o que mais marcou. A prova está aí, que 40 anos depois, é um DVD mais vendido no gênero reportagem no Brasil, DVD do Pinga Fogo, e eu não tenho dúvida, Angélica, que o que nós vamos lançar será também o mais vendido, porque ele não é o meu trabalho não é focalizando o espiritismo. Sim. Paralelo a este DVD, eu acabei de escrever a minha história junto a Chico Xavier durante 31 anos. Vai ser uma surpresa fantástica, até para os espíritas. O que eu vi, o que eu ouvi e o que eu convivi com Chico Xavier durante 31 anos. Sai o livro nesse semestre, que é a minha convivência com ele nesses anos todos. E sai o DVD, que corresponde à primeira entrevista de 1968. E você não vai falar eu aqui poderia como dizer que é um marco, só né? uma coisinha que contenha nesse livro? Uma só. Um grande crime ocorrido no Brasil, um moço de... Só para atender o que você pediu. Um grande crime ocorrido no Brasil, em Goiás, ia levar ao tribunal do júri para julgamento e provável condenação um moço de 18 anos. Os pais da vítima, de 15 anos, foram Uberaba, receberam uma mensagem assinada pelo Chico Xavier, onde aquele moço matador começava a provar que ele não era o criminoso, que a história era outra, contada pela vítima, através de Chico Xavier, vítima que já havia morrido, lógico. Resultado, essa psicografia do Chico Xavier salvou o moço da salvou prisão. um caso inédito no mundo inteiro na justiça. A psicografia do Chico deu absolvição do moço de Goiânia há muitos anos passados. Esse é um dos casos que eu estou contando com detalhes. Vou publicar os bilhetes do Chico para mim, as cartinhas deles, as nossas correspondências sigilosas, algumas coisas que ele me pedia, coisas curiosíssimas da atividade dele, as reuniões que ele mantinha com grandes personalidades no Brasil, até no mundo da ciência. Tudo isso está nesse meu trabalho. E sai quando esse livro? Sai nesse semestre agora. A minha parte está pronta, vocês sabem que o livro demora um pouco, a sua confecção, Sim. etc. Né? Mas o trabalho está muito bem feito e será, a exemplo do que foi o Pinga Fogo, um marco da imprensa brasileira. Vamos sem aguardar. falar mal de ninguém, Claro. sem prejulgar ninguém. E mostrando uma grande mensagem do Chico Xavier, que deixou de ser o espírito. Eu não escrevo sobre espiritismo. Sim. Sobre espiritismo escrevem os espíritas. Sim. Eu escrevo sobre Chico Xavier, uma das figuras humanas mais extraordinárias que eu convivi no mundo. Que bom. E assim encerramos esse bloco do programa. Eu conversei com Saulo Gomes, agradeço a sua presença, te convido a voltar aqui numa outra oportunidade, nessa outra vez, falando então desse livro que está para ser lançado. Tá certo, Saulo? Obrigado, gente. Desculpa falar demais, minha mulher está ali, fica preocupada, ela fica assim, ó, Ansiosa. torcendo os dedos. Fala devagar, fala pouco. Quero agradecer a você, Imagina. agradecer aí os meninos, agradecer a Juliana e ao seu canal que me abriga mais uma vez. Espero que tenha Voltar um bom outras resultado, vezes. que as informações sejam úteis para todos. Colegas de imprensa, Angélica, para finalizar,
quando estiverem diante de um caso dramático como o de Isabela, não vamos nós, repórteres, julgar. Nós não somos delegados de polícia e não somos juízes. Nós somos homens da notícia séria, serena, firme, honesta e verdadeira. Muito obrigada, Saulo Gomes. Eu vou para um break comercial e daqui a pouco eu estou de volta. Até já.